Voltamos a estar juntos para mais uma aula bíblica e é com muita satisfação, com muita alegria que aqui estamos. Eu e a Carmen Maciel, ela que é a diretora da ADRA em Portugal e que tem trazido e emprestado os seus talentos aqui a este programa, também com as suas experiências na sua área profissional, que é precisamente o apoio aos mais necessitados e mais carenciados. Obrigada uma vez mais pelo convite. O sumário que eu hoje gostaria de partilhar convosco é o seguinte: em resposta ao amor e às ordens de Deus, vivendo à luz do ministério de Jesus e com o poder e orientação do Espírito Santo, devemos ser compassivos, criativos e corajosos ao fazermos o que Deus nos pede quanto ao alívio da dor, da miséria e sofrimento. Como apoio ao sumário de hoje, trouxeste um versículo, que na realidade são dois versículos, encontramos, é o Salmo 112 e é o versículo 4 e 5, e diz o seguinte: a luz raia nas trevas para o íntegro, para aquele que é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que age com generosidade. Eu acho que esta palavra generosidade vai nos acompanhar muito ao longo do programa de hoje. Quando nós vemos os exemplos de ensino de Jesus, nós vimos que Jesus deixa bem claro que aqueles que escolhem a viver como membros do reino de Deus, aqueles que são considerados seus filhos, têm eles mesmos um conjunto de prioridades, um conjunto de valores que se distingue daqueles que não seguem Jesus, que não reconhecem Jesus como seu mestre. Que diferenças há entre uns e outros? Jesus ensinou-nos que a vida é mais do que comer e beber e que o corpo é mais do que as vestes que nós envergamos. Em Mateus, no capítulo 6, no verso 25, temos um conhecido texto que diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Portanto, temos aqui um repto que nos faz pensar que, apesar destas coisas serem importantes, devemos encará-las à luz do reino de Deus, o que significa que nós temos que rever as nossas prioridades. O importante, frisa Jesus, aquilo a que nós devemos dar mais atenção acaba por ser a vida em si e não aquilo que é um meio para preservar esta vida. O alimento, como eu dizia, não é aquilo que deve ser o objetivo, comer para viver. Nós devemos, é ao contrário, nós não devemos viver para comer, mas devemos comer para viver. E, portanto, o fim é a nossa vida. E qual é o conselho que nós temos? É que antes de qualquer coisa, o reino de Deus e tudo o demais que nós precisamos para viver seja a nossa prioridade. E Deus promete que quando nós fizermos do seu reino a nossa prioridade, Ele nos acrescentará tudo aquilo que nós precisamos. Nós encontramos esta promessa no capítulo 6, verso 33 de Mateus. Quando alinhamos as nossas prioridades com as prioridades de Deus, poderemos ter a certeza de algumas coisinhas. Eu gostaria de enumerar. Teremos a certeza de que não nos faltará o essencial para o mantimento. É uma promessa que Deus nos faz, de que nunca viu desamparado aquele que necessita por ser zeloso e reverente a Deus. Teremos o nosso foco no serviço, animando e cuidando daqueles que nos rodeiam. Saberemos respeitar as leis dos governos e obedecer-lhes na medida do possível. Em Mateus 22, 21, nós temos conhecido o repto: a César o que é de César, a Deus o que é de César. Como cristãos, não somos chamados a estar aliados deste mundo, ou seja, temos que cumprir as obrigações da nossa sociedade, onde estamos inseridos, pagar impostos, cumprir as leis, portanto, desde que isso não choque com os nossos princípios: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E, por fim, teremos a certeza de discernir aquilo que é razoável daquilo que não é. Por exemplo, numa sociedade escravagista, nós, se nos fosse pedido que entregássemos um escravo para venda, nós não o iríamos fazer, porque sabemos que a vida pertence unicamente ao nosso Deus. Então nós temos aqui uma linha que separa entre aquilo que é pedido
pela nossa sociedade e aquilo que são as prioridades e as leis de Deus e a forma como nós devemos, na realidade, seguir estes mesmos desígnios. No fundo, quando estamos a escolher ser membros do Reino de Deus, logo a partir desta terra, estamos a decidir acatar e cumprir os seus mandamentos e preceitos, sem retirar um tio ou um jota, como nós já vimos aqui em estudos anteriores, porque não dá jeito agora, segundo a nossa concepção, e, portanto, não devemos pensar que esta forma de estar era para os antigos, para Moisés, para Abraão, não. Todos estes preceitos se aplicam na realidade à nossa atualidade e devemos fazer com que este conjunto de valores e prioridades possa vingar na nossa vida para além daquilo que é o desígnio do mundo. Mas esta noção de amar a misericórdia, praticar o bem, devia ser uma coisa inata em cada um de nós, uma coisa que teria que ser natural, não é um esporádico, é um estilo de vida. Mas sabemos que isto é fácil dizer, mas nem sempre é fácil colocar na prática. Basta virem desafios, as dificuldades, até o desânimo e o cansaço, para muitas vezes nós não conseguirmos levar por diante essa tarefa, que quer queiramos, quer não, ela é árdua para cada um de nós, porque a nossa natureza pecadora não é de dar, não é de nos preocuparmos com os outros, somos muito egoístas. O que fazer nessas alturas, quando é o desânimo que toma conta? É uma pergunta muito interessante, até porque frisavas, deveria ser, mas não é. Nós temos algumas indicações claras, se nós procurarmos inspiração na Bíblia, se procurarmos inspiração em alguns escritos confiáveis sobre aquilo que deve ser a nossa forma de estar. Eu creio que o primeiro passo é quando nós nos sentimos cansados de fazer o bem, entre aspas, ou desanimados, porque as coisas, não conseguimos mudar o rumo das coisas, é olhar para as nossas prioridades. Depois de olhar para as nossas prioridades, reconhecer e empatizar com a dor e as privações dos outros. Porque quando nós entramos naquela forma de estar em que não tenho nada a ver com isso, criou o seu problema, agora resolva, não. Se nós soubermos calçar os sapatos das pessoas, entendermos como elas estão, na realidade, a passar dificuldades, ainda que essas dificuldades sejam o resultado de escolhas e circunstâncias da sua vida que podiam ter mudado e não o fizeram, a compreensão e a empatia com essas pessoas é muito importante. Depois, se achamos que não estamos a conseguir agir pelas nossas capacidades ou através dos nossos meios, nós devemos buscar formação para saber como devemos agir. E muitas vezes há algo que nos sobrecarrega, que é o facto de nós não sabermos encaminhar. Nem tudo está nas minhas mãos resolver. Se me chegar a mim um caso de violência doméstica, em que na minha associação ou na minha igreja ou onde quer que eu esteja inserida eu não tenho capacidade, então eu vou pesquisar qual é a entidade nacional reconhecida para o efeito e vou encaminhar. Não há mal nenhum nisto. Até nas respostas sociais. Exatamente. Deus não quer, ou seja, não espera que nós tenhamos a resposta para todas as carências do mundo, mas felizmente vivemos numa sociedade onde existem algumas respostas sociais. Se eu tiver conhecimento de onde é que estão essas respostas sociais e como encaminhar as pessoas para essas respostas... Estará meio caminho andado, exatamente. Depois nós devemos orar por dois motivos. Primeiro, para pedir orientação sobre aquilo que devemos fazer e depois devemos orar pedindo interceder por aqueles casos difíceis que não estamos a conseguir resolver ou que nos estão a levar ao cansaço. Deus pode agir e interferir na vida destas pessoas. Algo muito interessante vem em seguir. Gerir as expectativas. E estou a falar de gerir as expectativas, as minhas e as das pessoas que estão a ser ajudadas. Porquê? Já tenho ouvido muitas pessoas, por vezes, dizer está a pedir comida, mas dinheiro para o tabaco tem que deixar de fumar para eu ajudar. Isto é muito difícil, uma pessoa conseguir deixar de fumar de um dia para o outro para que possa receber ajuda da minha parte, o alimento, exatamente. Ou outras circunstâncias, muitas vezes quando vivemos uma vida de dependências, uma vida de sofrimento, uma vida de privação, nós estamos... É difícil mudar de um dia para o outro e, portanto, nós devemos gerir as expectativas. Eu não posso pedir demais a quem estou a ajudar, nem a pessoa que está a ser ajudada pode esperar que eu a ajude eternamente. E, portanto, devemos encontrar aqui um equilíbrio.
E por fim, procurar ser generoso. Dizias no início que esta questão da generosidade nos vai acompanhar. Nós deveríamos ser generosos em todas as circunstâncias. E o que é que eu quero dizer com isto de sermos generosos? Estou a falar em sermos nobres de caráter, em sermos corteses, bondosos, benevolentes. Nem sempre, em circunstâncias em que nós estamos a ajudar as pessoas, nós conseguimos manter esta questão do sermos nobre, de falarmos de uma forma polida, tal como falaríamos para um Presidente da República ou outra figura. Nós devemos encarar os necessitados da mesma forma, com o mesmo respeito e, portanto, procurarmos esta generosidade que vem acompanhada destas características, irá ajudar-nos a suavizar a forma como nós encaramos esta situação, para que possamos sentir um alívio também na forma como devemos agir. Esta questão da generosidade, enfim, amar a misericórdia, eu sei que já falámos muito sobre isto e certamente não será a última vez, mas eu pedia-te que de uma forma, eu diria, mais concreta, nos pudesse explicar o que é que isto significa, porque muitas vezes o conceito pode até estar na nossa mente, eu diria, de uma forma mais lata, mas quando olhamos para as características, quando olhamos de perto para o que é que isto quer dizer, isto certamente traz bem presente e mantém na nossa mente as nossas responsabilidades perante este assunto, não é? Sem dúvida. Eu creio que já aqui uma vez abordámos este assunto da diferença entre o ser solidário e o ser generoso. Ouve-se muito falar na nossa sociedade de que devemos ser solidários. A solidariedade muitas vezes está na moda, na crista da onda, como nós costumamos dizer, mas é uma solidariedade por vezes superficial. Sem o envolvimento. Sem o envolvimento, exatamente. E quando nós falamos em generosidade, nós estamos a falar destas características que acabávamos de enunciar na questão anterior, estamos a falar de nobreza, estamos a falar de bondades, de ser compassivo, estamos na realidade a falar de algo que vem do interior e que é muito mais além do que dar uma nota para uma causa, do que ir levar um saco de alimentos. Estamos a falar de um estilo de vida, até já aqui abordámos em estudos anteriores também. Portanto, esta questão da generosidade acaba por ser um estilo de vida que resulta do meu coração transformado, que eu quero assemelhar ao caráter de Jesus. Mas envolve também o outro, não é? Muitas vezes pensamos que quando ajudamos alguém apenas suprimos uma determinada necessidade. Mas quando nós olhamos para a questão da generosidade, se o meu ato mudar também o interior daquela pessoa, ou seja, trazer àquela pessoa maior dignidade humana, isso também nos ajuda a perceber a diferença entre apenas um ato de solidariedade e um gesto que é de generosidade, não é? Sem dúvida. Nós podemos fazer essa diferença e podemos também fazer a diferença na nossa vida. Claro. Às vezes nós não pensamos muito nisto, mas a generosidade muda e transforma não só quem recebe, mas muda continuamente a pessoa que está a praticá-la. É uma bola de neve, não é um processo? Exatamente. Quanto mais damos, com o coração transformado e abnegado, mais vontade temos de o fazer. E isto é uma grande alegria para nós, porque a Bíblia, em 2 de Coríntios, no capítulo 9, verso 7, diz que Deus ama ao que dá com alegria. Aquele que faz da generosidade um aspecto crucial da sua vida cristã. Isto é tão verdade, desculpa ter interrompido, é tão verdade. Eu tenho dentro não só do seio familiar, mas também do rol de amigos, enfim, pelo interesse nesta área, de pessoas que reconhecem uma dependência em ajudar. Exatamente, mas quando estamos a falar de uma adição mesmo, exatamente pelo bem que lhes faz o ato de dar. E isso leva-os a que não conseguem parar, ou seja, pela satisfação, pela paz interior que lhes provoca na vida. Daniel, fossem todas as adições essas, não é? Claro. Estaria o mundo muito melhor, o sofrimento seria muito menor e, portanto, seria um grande alívio se toda a nossa dependência fosse Penso essa. que já falámos dela aqui umas aulas atrás, a Dorcas devia ter um tipo de adição dessa. Exatamente. Gostaria apenas, ainda para terminar esta questão sobre o refletirmos da generosidade, que nós devemos inspirar-nos em Deus, que, aliada à nobreza do seu caráter, entregou Jesus Cristo para nos salvar. Portanto, a sua generosidade acaba por ser a fonte da esperança cristã. Por outro lado, Jesus Cristo, aquele que foi enviado, também nos deve guiar, inspirar pela sua generosidade, porque Ele morreu por mim
e por cada um daqueles que me rodeiam, para que nós tivéssemos as melhores condições possíveis. A generosidade, poderíamos até dizer aqui, deveria ser a marca d'água da vida do cristão. Ela deveria ser ampla, ou seja, não estar no mínimo dos mínimos, fazer o mínimo dos mínimos, ser corajosa, capaz de romper barreiras, de vencer desafios, de inovar, e, por outro lado, abarcante, não estar confinada a um grupo de pessoas ou circunstâncias. Para a maioria das pessoas, como tu dizias há pouco, a generosidade não é uma coisa natural, portanto temos de a trabalhar, temos de a cultivar, temos de a regar todos os dias, tal como fazemos com as nossas flores, pedindo a Deus que transforme o nosso coração e nos dê esta capacidade de ir além do superficial. Já falámos, penso que numa das aulas no passado, sobre este assunto, mas eu gostaria de frisar aqui novamente que muitas vezes pode até estar na nossa mente presente a forma de ajudar, e vem logo à mente a parte prática, os bens materiais, enfim, é aquilo que normalmente, porque estamos a falar das necessidades básicas, mas há outras necessidades que muitas vezes nós vemos da mesma maneira, sobretudo quando estamos a falar de situações em dar voz àqueles que são os mais desamparados na sociedade. Eu utilizo a palavra desamparados porque estamos a falar de um leque muito vasto de áreas, não estamos só a falar na área social, mas na saúde, entre muitas outras. De que forma é que nós, como crentes, como cristãos, seguidores do exemplo de Jesus, nos devíamos envolver em dar voz, em sermos proativos, não é só ativos, mas sermos proativos para que estas injustiças sociais possam cessar, mas sempre sem comprometer aquilo que são os nossos princípios. O sábio Salomão tem uma afirmação muito interessante em Eclesiastes 3:7, em que ele diz: há tempo de estar calado e há tempo de falar. E o repto aqui para nós é, na realidade, encontrar o equilíbrio entre os momentos em que nós devemos permanecer calados perante uma situação e os momentos em que nós devemos erguer a nossa voz. Na realidade, se nós olharmos para a ação da Igreja, muito nos apercebemos da alegria que as pessoas têm em ser as mãos, os pés de Jesus, correspondendo ao chamado prático em favor dos outros. Contudo, isto não é suficiente, como tu dizias há pouco. Homens e mulheres têm tido ao longo da história da humanidade a oportunidade de serem a voz dos mais desprotegidos e lutar pelos direitos dos mais desprovidos. Quantas vezes é que nós já tivemos esta oportunidade de o representar neste sentido, de ser a sua voz, o que é uma grande responsabilidade, e quantas vezes é que nós já o fizemos na realidade? Terá a Igreja, ao pensarmos nisto, errado por excesso de silêncio, quando na realidade podia ter sido ouvida para a defesa de algumas causas? Estamos a fazer aquilo que está ao nosso alcance? Ao erguer a nossa voz, nós estamos a cumprir a missão da Igreja, como tu bem aqui frisavas. Eu gostaria de partilhar convosco uma reflexão trazida pelo nosso presidente da ADRA Internacional, Jonathan Duffy, num manual de estudo que aqui já frisei sobre a ajuda aos necessitados, em que ele diz assim: os adventistas do sétimo dia creem que ações para reduzir a pobreza e as suas consequentes injustiças são parte importante da responsabilidade social cristã. Como comunidade espiritual, os adventistas do sétimo dia defendem a justiça para os pobres e erguem a voz em favor dos que não podem defender-se e contra aqueles que privam os pobres dos seus direitos. Nós colaboramos com Deus, que fará a justiça última para todos aqueles que vivem em privações. E, portanto, nós devemos ser cooperantes. Nós já vimos, quando estudámos o livro de Provérbios, não sei se estás recordado, em Provérbios nós tínhamos muitos versículos que nos apelavam a que nós pudéssemos envolver-nos na causa da viúva, na causa dos órfãos e por aí fora, para que os pudéssemos defender. Hoje em dia as causas são também inúmeras. Continuamos a ter os órfãos, continuamos a ter mulheres vítimas de violência doméstica, continuamos a ter imigrantes sem os seus direitos reconhecidos, refugiados que vivem anos a fio sem retorno a casa, sem as suas condições, e nós podemos e devemos ter uma palavra de defesa para estas pessoas. Por outro lado, a Bíblia nos diz que nós devemos ser pacificadores, ou seja, tudo aquilo que nós devemos fazer nesta área, devemos fazê-lo
pela paz, promovendo a ordem e nunca num espírito de guerra ou de ira. E Deus nos capacita para isto. Quando nós queremos distribuir a paz, nada mais, nada menos devemos fazer senão distribuir aquela paz que Deus promete em João 14, 27. Deixo-vos a minha paz, não a paz que o mundo vos pode conceder, mas a minha paz. Portanto, uma paz interior de extrema relevância. Eu creio que nós já aqui, não sei se foi no estudo 8 que falámos disto, que devemos ter uma linha que separa aquilo que é a nossa ação enquanto participação cívica daquilo que seria uma militância associada a um partido político. Não é isso que nós devemos aqui estar a promover de todo. Portanto, não estamos a dizer que devemos seguir os valores deste ou daquele partido político. Estamos a falar de que nós devemos envolver-nos civicamente para a defesa daqueles que não conseguem ser ouvidos a fim de promover e defender as suas causas. Não nos estamos a envolver em partidos, estamos a nos envolver em causas. Em causas, exatamente. Não estamos a defender pessoa A ou pessoa B, estamos a defender uma causa. De alguma forma, mais uma vez, tu nos foste trazendo uma parte muito prática nas tuas observações. Aliás, todo este conjunto, esta série de estudos que estamos aqui a fazer são, na sua essência, muito práticos. Mas mesmo assim eu desafio-te a trazeres uma parte prática para ficar connosco durante a semana. Eu desafiava então todos aqueles que nunca experimentaram o quão abençoados podem ser ao praticar a justiça, que procurassem de uma forma real pô-la em prática. Eu desafio-vos pelo seguinte: há uns anos atrás, quando comecei o meu ministério na área social, fiz um repto a Deus para poder distinguir aquilo que seria ou não a minha ação e pedi-lhe: Deus, quando colocares alguém à minha frente, que traga um pedido muito específico de ajuda para que eu possa saber como aplicar a generosidade. Eu desafio-vos a que possam fazer este pedido perante Deus e certamente a vossa vida poderá experimentar esta prática da generosidade que tantas bênçãos nos traz a nós e àqueles que nos rodeiam. É então com estas palavras que terminamos mais uma aula, desejando que Deus possa estar consigo na sua vida. Marcamos então o encontro na próxima aula, se Deus quiser.